O projeto de anistia para o Bolsonaro concede anistia até para o PCC. E eu não estou brincando. O texto que pede anistia para o Bolsonaro pede anistia por todos os crimes cometidos por ele e todos os seus aliados desde 2019, início do seu governo, até a anistia de crimes que possam vir a ser cometidos futuramente. Ou seja, é uma anistia atemporal. Ele quer anistiar crimes do passado, do presente e os que serão cometidos ainda no futuro. Ele pede anistia também para organização criminosa, associação criminosa ou constituição de milícia privada. Ou seja, todo crime organizado do Brasil, de acordo com essa anistia para o Bolsonaro, eles estariam anistiados de 2019 até no futuro. E o autor dessa anistia, que está sendo super ovacionada pelos bolsonaristas e pelo próprio Bolsonaro, é o Pavanato, aquela gay que apresentava o programa na Jovem Pan, e que diz que construiu esse texto em parceria com professores de direitos da USP, que não quiseram se identificar, segundo ele. O presidente Lula ontem pediu mobilização popular contra a anistia. Ele disse que o governo sozinho não dá conta de tudo e que a extrema-direita ainda tem muita força dentro do Congresso brasileiro e que nós, cidadãos, precisamos nos mobilizar para barrar o avanço dessa anistia para criminosos. E o Tarcísio, ontem, que não governa mais São Paulo, só vive agora em Brasília, postou um vídeo ontem nas redes sociais clamando por anistia, dizendo que a história do Brasil já anistiou muita gente, que nós precisávamos era pacificar o Brasil através da anistia. Você não quer pacificar o Brasil, você quer livrar o Bolsonaro e todos os golpistas da cadeia. Inclusive, ele tem deixado tanto o estado dele de lado para focar nessa anistia, que pela segunda vez uma indicação dele para o Tribunal de Contas do Estado simplesmente não conseguiu ter voto suficiente para aprovar e precisou ser adiada pela segunda vez. O deputado do PT, Rui Falcão, pediu que o STF investigue o Tarcísio, porque o que ele está fazendo é uma tentativa de obstrução da justiça, e pediu ainda a proibição dele de falar com todos os investigados na trama golpista, que tenham o seu passaporte, incluindo o diplomático, recolhido, que seja proibido de deixar o Brasil. Até a Folha, o Globo e o Estadão, que são todos aliados do Tarcísio e querem eleger ele, estão todos criticando a anistia. E sabem por que eles estão fazendo isso? Porque se o Tarcísio continuar focando na anistia e no Bolsonaro, ele não vai conseguir se eleger, porque ele vai se eleger, ele vai fazer a sua campanha todinha como um poste do Bolsonaro. E as pesquisas já mostram que o povo rejeita qualquer candidato que saia em defesa do Bolsonaro. Davi Alcolumbre já disse que não vai aprovar a anistia no Senado e disse que ele está trabalhando num texto para reduzir a pena de todos aqueles que quebraram Brasília, mas não inclui o Bolsonaro e nem a anistia. O senador Otto Alencar, que é o presidente da CCJ do Senado, disse que não vai levar para debater a anistia do Bolsonaro nessa comissão. O governo Lula já deixou bem claro que ele não vai sancionar anistia nenhuma que seja aprovada no Congresso. E o Hugo Mota continua fazendo aquele jogo duplo dele, aquela linha falciane de sempre. Nos bastidores ele está trabalhando para aprovar a anistia, mas na frente das câmeras disse que não vai aprovar. Disse que não é o momento certo para aprovar a anistia e que nem tem voto suficiente para isso. Enquanto isso, o Eduardo Bolsonaro ataca os seus próprios aliados por conta dessa anistia, porque segundo o Eduardo Bolsonaro, eles estão querendo tirar o Bolsonaro da anistia para poder chantageá-lo e obrigá-lo a escolher o Tarcísio como candidato a presidente. E disse que o bolsonarismo não aceitará uma anistia que seja ampla e restrita, incluindo o Bolsonaro. Ou seja, eles querem a anistia completa, incluindo a anistia a todas as organizações criminosas, conforme você pôde ver no texto que eu acabei de te mostrar. E lembrando, meus amigos, por mais que a gente saiba que o STF derrubaria qualquer anistia aprovada e que o próprio Senado já garantiu que não vai anistiar ninguém, nós não podemos perder o foco na nossa luta, seja nas ruas, seja nas redes sociais, de dizermos que nós não aceitamos a anistia de golpistas, traidores da pátria. Briga na extrema direita, meus amigos, e eu vim aqui te contar todos os detalhes, então não esquece de compartilhar esse vídeo, tá? O Ciro Nogueira, ele mandou um recado bem duro e afrontoso para o Eduardo Bolsonaro, tá? Ele falou que o Eduardo Bolsonaro precisa se conformar que o Bolsonaro já está ciente que ele está inelegível e irá permanecer inelegível, e que o candidato da extrema-direita para 2026 será o Tarcísio. Queira o Eduardo ou não. Essa fala do Ciro Nogueira foi uma resposta aos ataques do Eduardo Bolsonaro, que falou recentemente o seguinte: quero deixar bem
claro que nós não aceitamos uma anistia que não seja ampla e restrita para o Bolsonaro, incluindo a reversão da sua inegibilidade. E disse que não adianta vir chantagear o Bolsonaro com essa proposta de anistia se não for para reverter a sua inegibilidade e ele ser candidato em 2026, que eles não irão aceitar, eles não tolerarão. Porque o que o Centrão e o Tarcísio está fazendo com o Bolsonaro, para ser bem sincero, é exatamente isso, ó. Ou você se conforma em ser inelegível, permanecer inelegível, apoiar o Tarcísio e a gente tentar aprovar a sua anistia, ou você vai poder ser na cadeia. É óbvio que eles não estão falando com essas palavras, mas é exatamente isso o jogo do Centrão com o Tarcísio, que já está escolhido o candidato deles para 2026. É o candidato do Centrão, o candidato da Faria Lima, do mercado financeiro, da elite e da imprensa. Inclusive já está até analisando quem será o seu vice na chapa com ele, tá? O Ciro Nogueira é um dos grandes, fortes candidatos a formar chapa com o Tarcísio. E o Tarcísio também está mega chateado com o Eduardo Bolsonaro, dizendo que o Eduardo Bolsonaro vem atacando ele de maneira gratuita e que pegou ele para Cristo. Outra coisa importante, o Eduardo Bolsonaro também reclamou da falta de apoio que ele vem recebendo do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. Ele disse que quando foi cumprir a sua missão nos Estados Unidos, pediu ao Valdemar Costa Neto ajuda com um advogado, uma sala e uma secretária, e que foi negado. E disse também que enquanto para ele que está lá tentando salvar o Brasil, o Nicolas Ferreira tem um jato à sua disposição para rodar todo o Brasil, e a Michelle Bolsonaro tem uma despesa de mais de 140 mil reais por mês com assessores, com viagens, com salário e com tudo que ela tem direito. Meus amigos, a verdade é essa: o Centrão e a direita querem os votos do Bolsonaro sem o Bolsonaro e seus filhos. E eu acho pouco, porque todo castigo para corno é pouco. Olha, tem setores da elite brasileira que são tão medíocres, mas tão medíocres, são tão submissos aos Estados Unidos, são tão submissos ao bolsonarismo que nem apanhando, nem tendo prejuízo no bolso, esse povo cria vergonha na cara e aprende. Não sei se você ficou sabendo, mas nessa semana teve uma comitiva de vários empresários que foram para os Estados Unidos tentar amenizar o tarifaço. Inclusive eles não quiseram levar nenhuma pessoa do governo Lula, porque eles queriam tentar fazer essa negociação só no aspecto comercial, sem nenhum viés político, tá? Aí sabe o que é que acontece? Num dos hotéis onde parte dessa comitiva estava hospedada, um empresário bolsonarista que não teve coragem de se identificar, simplesmente convidou o Eduardo Bolsonaro para se reunir com esses empresários lá no hotel, tá? O Eduardo Bolsonaro exigiu dele uma lista de quem seriam esses empresários. Essa lista não foi fornecida e ele foi para um café da manhã lá com o Paulo Figueiredo e se reuniu apenas com um grupo pequeno de empresários. Os demais membros dessa comitiva ficaram irritadíssimos, de comentar em grupo do WhatsApp que não fazia o mínimo sentido em convidar para se reunir com eles o causador de todo o tarifaço. E até hoje esses empresários que convidaram este ser para a reunião não se identificaram, porque como todo bolsonarista que é, eles não são o mínimo corajosos, né, para dizer o mínimo. E o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo também não disseram quem tinham sido esses empresários que os convidaram. Inclusive os dois estiveram hoje reunidos com membros do alto escalão do governo Trump para tratar sobre assunto referente à anistia do Bolsonaro. E o próprio Paulo Figueiredo falou em entrevista à imprensa brasileira que por bem ou por mal essa anistia ela vai sair, e que se não fizer ela agora vão ter que fazer depois. E lembra do ex-assessor do Alexandre de Moraes, o Eduardo Tagliaferro? Ele simplesmente fez acusações seríssimas contra o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele fraudou processos jurídicos contra empresários bolsonaristas. E o gabinete do ministro Alexandre de Moraes negou tudo completamente, disse que todos os procedimentos foram pautados dentro da lei, que não houve nenhum tipo de ilegalidade. Aí eu te pergunto, você prefere acreditar em quem? No Alexandre de Moraes, que não tem nada no currículo dele, na biografia dele, contra ele, ou no Tagliaferro, que foi essa semana denunciado pela Procuradoria-Geral da Justiça de São Paulo por peculato e organização criminosa? Ele foi denunciado junto com um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinava o bloqueio de bens com base em ações de cobrança geradas a partir de títulos falsificados com posterior transferência de recursos. Ou seja, eles pegavam títulos de herança de pessoas que estavam sem parente e inventavam dívidas para pegar essas heranças e ficar com dinheiro para ele. E o Tagliaferro, segundo essa denúncia, era o cara responsável pela parte eletrônica, informática, de falsificar todos esses documentos e deletá-los. E para desespero dos Bolsonaro e de todos os bolsonaristas, o Alexandre de Moraes foi flagrado com o ministro Luiz Fux em clima de amizade e de brincadeira, onde um cochichou no ouvido do outro e começaram a rir.
nutre a esperança do Bolsonaro de que ele vote contrário à sua condenação.